A paz do Senhor para todos. Aqui é o pastor Jaime Pereira, comentário, e este é o canal A Bíblia, Eu e Você. Peço que inscreva no canal para me ajudar, dar continuidade. Inscrevendo no canal sai a opção do sininho. Clicando no sininho, ativando o sininho, clica na opção todas e deixa o seu like. É muito importante você dar seu joinha. E faça seu comentário, faça sua pergunta dentro do tema. E faça sua crítica, tudo ajuda. Dentro de um minutinho você faz tudo isso. Ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas. Amém? Eu faço isso, faça isso por mim e para as pessoas que precisam ouvir, em nome de Jesus. Dando continuidade, Pedro igual a você aprendendo com Jesus. O tema de hoje é os últimos dias de Pedro com Jesus. Antes da prisão de Jesus. O capítulo 26 de Mateus apresenta esses dias. Hoje nós vamos ler aqui o versículo de número 30 do capítulo 26, que diz: Estando e tendo cantado o hino, saíram para os montes da Oliveira. Aqui no final da última Páscoa, Jesus com seu discípulo naquele cenáculo, eles cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras. E nós, o primeiro ponto, vamos falar de Pedro exaltado. No versículo 31 ao versículo 35, nós vemos assim: E tendo Então Jesus lhe disse: Todos vós essa noite vos escandalizareis de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus está falando de uma profecia. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galiléia. Mas Pedro se exaltou. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Ele se colocou acima de todo, mais crente que todos, fiéis que tudo. Você já fez assim? Eu já pensei que eu era assim mais crente que os outros. Disse-lhe Jesus: na verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Todos os discípulos acompanhou Pedro. Pedro era como aquele, o líder. Era a voz do povo. Então, Pedro se exaltou, mas Jesus, como diz assim, para cautelar. Não seja um crente exaltado nessa natureza, pensando que às vezes, meu irmão Pedro, você é mais crente que os outros. O dia a dia é difícil. E no capítulo, Pedro dorme em vez de orar com Jesus. Pedro tinha um privilégio tão grande com o Senhor Jesus, mas é só para mostrar o dia a dia. Pedro, igual a você, aprendendo com Jesus, os altos e baixos da vida cristã.
Jesus no Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e a angustiar muito. Pelo texto aqui nós vemos, ele foi com todos os discípulos até um certo lugar, né? Pediu para eles assentar ali, enquanto ele ia além orar. Mas versículo 37, Mateus escreveu que ele levou consigo Pedro, João e Tiago, mais além, mais perto dele. E aí o Senhor Jesus convidou. E o Senhor Jesus então começou a revelar para eles, como um amigo faz. Você não faz assim? Você conta para o seu pastor, conta para os seus irmãos mais amigos o que está acontecendo com você? Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus convidou eles para ajudar, pelo menos orar, vigiar ali com ele, naquela hora de angústia. Falou que ele estava sofrendo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se és possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou adormecido e disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Pedro não orou, não vigiou com Jesus. Naquela hora de angústia, ele estava só. Mas quando ele voltou aqui, ele não disse para os outros 2, nem para os outros discípulos. Ele foi direto a Pedro, a quem ele tinha uma grande estima. Pedro, ele disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse vigiar comigo. Quem me acompanhou viu todo o tempo as altas baixas de Pedro, mas ele sempre ali perto de Jesus, mas Jesus sempre conhecendo o que tinha dentro de Pedro para ser um líder, para depois de Pentecostes for o que Pedro foi, Jesus não abandonou. Fique aos pés do Senhor Jesus, sempre perto de Jesus, porque Ele vai te levantar. Não importa as suas fraquezas, os seus altos e baixos, mas Jesus está sempre aí contigo. Pedro defende Jesus pela espada. Então, Jesus estava ali, conversando com eles. Chegaram então para prender Jesus. Judas dos anciões de Paulo chegou para prender Jesus. Jesus por isso disse: para ajuda amigo, o que fizeste? Estão aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e prenderam. Aqui Pedro tenta defender Jesus pela espada. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e ferindo o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar
a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprir a Escritura, que diz que assim convém que aconteça? Aqui fala que é um dos que estava com Jesus, mas só o apóstolo João, no capítulo 18, versículo 10 e 11, que diz claramente que é Pedro. Você vê? Ele diz claramente que é Pedro. Falou o nome de Pedro duas vezes. No capítulo 18 do Evangelho de João, versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e aferiu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei o cálice que o Pai me deu? Então era Pedro, defendendo Jesus pela espada. Quantas vezes, meu irmão Pedro, você já se achou defendendo o Evangelho, defendendo a igreja, defendendo o pastor, defendendo a Jesus, nervoso, exaltado, discutindo, perdendo até a razão? Mas Jesus, e se ele precisasse dessa defesa, é que você testemunhe de Jesus com o poder do Espírito Santo, não que brigue por causa dele. Pedro fez assim. Então, nós vemos Pedro segue a Jesus de longe com medo de ser preso. Depois nós podemos ver que no capítulo 57, 58, diz: e eis que prenderam Jesus e conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Pedro seguiu de longe, com medo de ser preso também, e misturou com o povo ali, com os criados, com os adversários de Cristo, para ver o fim de Jesus, o que ia acontecer. Você já fez assim, meu irmão? Eu creio que já. Mas Jesus